Queria jogar também outra para vocês, claro, o Roberto também comenta, uma outra contradição aparente, né? Eu sou de uma geração que trabalhou sem pesquisa, que cobriu eleições sem pesquisas. Não tinha, né? Por exemplo, não havia pesquisas muito confiáveis, até onde eu me lembro, na eleição para prefeito de São Paulo com o Jânio e o Fernando Henrique. A gente sentia que estava muito equilibrada. A gente sabia, né? Não dava para apostar em ninguém. Mas eu cresci vendo eleições em que a gente fazia medição com outros instrumentos. Quem tinha o melhor comício nunca perdeu. Em Taquaritinga não tinha gente. Se fazia um comício com o dobro de gente, era o dobro da votação. Hoje não é mais assim, porque nós tivemos manifestações muito grandes. Ninguém contesta isso. O PT diz que não vai fazer mega comícios por várias razões e tal. Eu acredito que se tivesse condições de reunir muita gente, faria sim, porque é uma demonstração de força importante ainda. Ou eu estou errado? Vamos falar... Eu entendi onde você quer chegar, no Datapovo. No Datapovo. Não, exatamente. Exatamente. Se você tem uma manifestação muito grande, quando isso acontece no interior, o outro candidato só tem uma saída: fazer uma maior. Sim, sim. O Datapovo tem um ponto positivo e um negativo. Isso, aqui. então eu queria que vocês analisassem isso aí. Bolsonaro, vamos dar o exemplo da capital de São Paulo. Bolsonaro tem 30% na capital, a gente tem, vou arredondar números aqui para ficar fácil para quem está nos assistindo. 10 milhões de eleitores, 30%, a gente tem 3 milhões. Se vier 10%, tem 300 mil pessoas aqui na Paulista. É muita gente. Então quem olha fala, já ganhou a eleição. Só que tem um outro, qual que é o lado positivo disso? Que é o que me chama a atenção no Bolsonaro como político. Você não vê há muitos anos alguém conseguir tanto apoio orgânico. Ele tem essa força, se você tiver parente no seu grupo de WhatsApp, você tem alguém sempre defendendo ele. Então, assim, ele tem essa força. Agora, por que não reverte em voto? Uma parte eu concordo sim com o Alberto. Acontece que, primeiro, a questão da opção em fazer a campanha, fazer todo o seu mandato através das redes sociais. Pesquisa nacional que a gente fez em menos de um mês. A gente quis entender qual que é a relação das pessoas com a política através das redes sociais. Então, 67% diz, eu tenho redes sociais. Poxa, mas eu achava que todo mundo tinha. Não, minha esposa não tem. Tá? Então, nós temos 11% de analfabetos, mais 28% de pessoas com ensino fundamental, idosos. Então, 67% tem. Dos 67%, nós quisemos saber por qual rede social você vê o tema política. 21% dos 67%, nenhuma, não gosto de política, não quero ver. E aí vem aquele pouquinho, você chega lá embaixo, 6% no Twitter, que é uma rede que o pessoal acha que ali a política está toda ali. Quando a gente fala de televisão, a gente pergunta em que canal de televisão a Jovem Pan News apareceu, mas aparece em primeiro lugar a maior TV do Brasil, com 35%. Sim. Então o fato de você ter uma TV o dia inteiro com uma pauta ali, colocando você numa situação ruim que o presidente, que de repente faltou conversa lá atrás, não sei, eu não participo do governo, mas por mais que ele faça, isso a gente percebe em pesquisas em cidades pequenas. Quando você pergunta qual é a maior obra do prefeito, as pessoas não sabem citar. Quando você pergunta qual a maior obra do Bolsonaro, as pessoas também não sabem. Faltou empacotar e falar, estou cuidando... E aí, vou voltar falar do debate, uma coisa que me chamou a atenção, e eu fiz um comentário. É muita pesquisa qualitativa e pouca rua, que a melhor pesquisa qualitativa que tem é o político andar na rua e ouvir a população. Então você percebe ali, eu assisti já 3 vezes o debate, é sempre a mesma conversa. Cuidar das pessoas, a mulher, tal, porque isso são pautas que vêm sendo levantadas. E o Bolsonaro, eu acho que falhou o governo desde o início, e agora é difícil você reverter e mudar essa imagem, porque devia ter empacotado. E um projeto tem que ter nome, tem que ter logo. Minha Casa Minha Vida, não precisa dizer quem fez. As pessoas sabem. Então o auxílio demorou um pouquinho, a ideia do auxílio, mas assim, eu não consigo dizer o que vai acontecer, porque eu, sinceramente, muito tempo trabalhando com política, eu nunca vi, nem em cidades, pessoas tão de forma orgânica juntando num político e indo atrás dele. É realmente um negócio, um fenômeno.